Na última aula, vimos como foi ocupada a América do Norte pela Inglaterra e vimos também o processo de formação das 13 colônias inglesas, divididas em colônias do Sul e colônias do Norte, com suas peculiaridades. E são essas peculiaridades que vão levar ao movimento de independência que nós vamos ver hoje. Continuar vendo a formação dos Estados Unidos e agora já vamos ver como é que nasceu o país, né? Através do seu processo de independência. Vamos dar uma olhadinha então, primeiro nessas colônias aqui, nas 13 colônias inglesas. Nas últimas aulas, nós já vimos que eram 13 colônias inglesas divididas em colônias do Norte e colônias do Sul. As primeiras que chegaram foram as colônias do Sul, na London Company, e formaram essas colônias aqui, que tinham mão de obra escrava, grandes propriedades, algodão e tabaco e controle da Inglaterra. Tinha pacto colonial, a Inglaterra cobrava impostos destas colônias. E as colônias do Norte, que eram aqueles puritanos, bem mais pobres, que os ingleses queriam se ver livre deles, não tinham nenhuma intenção de querer saber deles, nunca mais olharam para eles. Eles foram largados lá no Norte para se virar com o índio furioso, com falta de terra fértil. Isso não era problema do rei inglês na época, ele não queria saber. Então esses colonos do Norte vieram com a Plymouth Company, ficaram às margens do rio Hudson congelado e tiveram que se organizar por ali. Esses colonos do Norte logo perceberam que a Inglaterra não ia dar conta deles. E ainda no navio, eles assinaram um pacto de autogovernabilidade. Disseram, a Inglaterra não vai cuidar da gente, então nós vamos nos cuidar. Foram quase 300 peregrinos que saíram de lá, mas chegaram só a 54, 52 por aí. Destes, 46 assinaram um pacto de autogovernabilidade, chamado Pacto do Mayflower, que era o nome do navio da Plymouth Company, que trouxe esses colonos até a costa leste, no norte, né, da costa leste da América do Norte. Então, esses colonos assinaram o Pacto do Mayflower, que dizia o seguinte: nós não vamos aceitar nenhuma lei inglesa porque nós não temos representante no parlamento inglês, e pelo Bill of Rights não existe taxação sem representação. Prestem atenção nisso, porque isso já é uma ideia iluminista, uma ideia de contrato social, né, baseada no John Locke e no Rousseau. Não fui eu que elegi aqueles caras, eles queriam se ver livres de nós, então nós vamos nos autogovernar. E eles fizeram isso, eles começaram a se organizar assim, cada pequeno povoado se reunia na igreja, em geral, eles eram muito religiosos, eram puritanos, e escolhiam um governante local, ou pastor, ou um homem mais velho da comunidade, né, para governar, para fazer as leis, para estabelecer a ordem ali no lugar. Mas a Inglaterra não tinha nada a ver com eles. Eles já chegaram lá se tornando colonos ingleses, mas mandando em si mesmos, tá? Isso é bem importante, essa informação. Com isso, a Inglaterra também não cobrava impostos deles, porque não foi lá, nem foi ver o que estava acontecendo com eles. E eles, gente, começaram a produzir manufaturas, barcos, peixe seco, a fazer comércio com as ilhas locais ali do Caribe. Chegavam nas ilhas inglesas, eram ingleses, compravam rum, compravam açúcar, vendiam na Europa, tá? Então, eles começaram a viajar com as manufaturas deles, levar essas manufaturas em viagem para a Europa. Olha como ganharam dinheiro. Vendiam também aqui, para o sul, essas manufaturas. Chegava na Europa, eles trocavam essas manufaturas por escravos e vendiam os escravos para o sul dos Estados Unidos, que eram as colônias do sul. Eles começaram a ganhar muito dinheiro. O nome disso é comércio triangular. A Inglaterra não dava conta disso. A Inglaterra estava muito mais preocupada em pegar mais colônias, com mais matérias-primas, e nessa época os ingleses estavam ouvindo falar que eles, apesar de ter estabelecido na costa sul, tá conseguindo plantar algodão e tabaco, era no Canadá que estavam as maiores riquezas, boa madeira, peixes maravilhosos que eles podiam exportar, bacalhau, atum, né? Peles de animais, que era uma coisa muito valorizada na Europa, que o Canadá era o paraíso, mas os franceses estavam dentro do Canadá. Então os ingleses
tiveram uma ideia. E essa ideia foi de fazer uma guerra entre a Inglaterra e a França pela posse do Canadá. Essa guerra se chama Guerra dos 7 Anos, porque durou 7 anos, né? A guerra pela posse do Canadá. Ela durou de 56 até 63. A Inglaterra ganhou essa guerra, gente. Por isso que o Canadá hoje é bilíngue. Parte do Canadá fala inglês e parte do Canadá fala francês. Aliás, todos os territórios canadenses falam inglês e francês, mas a gente tem uma divisão no Canadá entre os estados franceses e os estados ingleses, que é fruto dessa Guerra dos 7 Anos. Tá? O Canadá é um protetorado inglês, na verdade. Depois eu vou explicar para vocês o que é isso, mas ele é um território independente hoje. Hoje é o país, Canadá, né? Mas ele foi durante muito tempo da Inglaterra. Né? Se vocês visitam o Canadá, vocês vão ver tudo é Príncipe Eduardo, tudo assim, tudo referência à Inglaterra, porque eles, na Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra ganhou da França a posse do Canadá. Isso é muito importante você saber. Só que a Inglaterra ganhou a posse do Canadá e gastou muito dinheiro nessa guerra, porque uma guerra, gente, gasta muito dinheiro. Tu tem que sustentar o soldado, a família do soldado, tu tem que comprar armas, tu tem que te manter, né, na guerra, fazer estratégias, manter todo aquele país em guerra. É difícil, guerra se gasta muito dinheiro. A Inglaterra gastou muito dinheiro. Então ela ganhou o Canadá, mas ela saiu meio quebrada, meio no prejuízo, com batalhas e coisa e tal. Então ela teve uma ideia que até então ela não tinha tido. Ela disse, mas e o norte? Porque ela cobrava impostos do sul, ela queria arrecadar mais dinheiro, ela resolveu cobrar impostos do norte, que nunca ela tinha cobrado. E o norte queria pagar imposto? O norte tinha feito o pacto do Mayflower, não tem taxação, sem representação, não tem representante no parlamento inglês. Então o norte disse que não ia pagar impostos. E a Inglaterra faz um monte de leis. Leis sobre o chá, só podia comprar chá da Companhia das Índias Ocidentais, que era inglesa. Lei do açúcar, tinha que comprar açúcar através da Companhia das Índias Ocidentais também, que também era inglesa. Não podia comprar açúcar que nem eles compravam das Antilhas ali, sem pagar imposto nenhum para a Inglaterra. Aliás, toda a mercadoria inglesa agora ia ter um selo, a lei do selo. Os nortistas, quando viram aquilo, disseram, que isso? Eu não vou pagar. Nunca nos deram nada, nunca nem enxergaram a gente aqui, agora estão querendo nos cobrar. Não vamos pagar. E um grupo de nortistas se reuniu e atacou o primeiro carregamento de chá que chegou no porto de Boston. Se vestiram de índio, foram lá no navio e atacaram o carregamento de chá do porto de Boston. O nome disso é Boston Party Tea, Boston Tea Party, desculpa, a festa do chá em Boston, né? Tem até um museu lá em Boston, depois a gente vai dar uma olhadinha aqui no Google Maps, que é o lugar onde a gente diz que iniciou as batalhas pela independência americana, porque o norte disse não, eu não vou pagar esses impostos. Se reuniram num congresso, gente, chamado o Primeiro Congresso da Filadélfia, né? Deixa eu botar aqui para vocês, se reuniram no Primeiro Congresso de Filadélfia para discutir as leis. Não, nós não vamos pagar essa lei. Essas leis são intoleráveis. Nós não podemos pagar coisas porque eles nunca nos deram nada. Agora que lembraram que a gente existe porque estiveram em guerra e perderam dinheiro, nós não vamos pagar. Então, aqui se reuniram os representantes nortistas, já muito cheios do dinheiro, já tinham ganhado dinheiro com o comércio há muito tempo, o norte. Tinham sido largados lá, mas tinham ganhado dinheiro com o comércio. Eles tiveram dificuldades e tiveram que se virar, e se viraram. Então, disseram que essas leis que eles não iam pagar, que essas leis eram intoleráveis. A Inglaterra, a princípio, tirou 2 ou 3 leis, mas deixou as principais. E eles, então, se reuniram no segundo Congresso de Filadélfia e iniciaram a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Logo, o Sul teve que se aliar ao Norte. Os americanos ganharam dos ingleses tiveram
uma derrota, estavam enfraquecidos pela Guerra dos 7 Anos, foram mais longos anos de guerra, né? Então, no segundo Congresso de Filadélfia, eles se declararam independentes, tá? Os Estados Unidos se tornou independente. A Inglaterra inicialmente não aceitou a independência. Os Estados Unidos foi ajudado pelos espanhóis e pelos franceses a lutar contra a Inglaterra. Os franceses porque tinham intenção de ganhar parte do Canadá de volta e os espanhóis parte da Flórida, né? Que eles estavam negociando. Então, com o apoio da França e da Espanha, os ingleses ganharam a guerra de independência. Os colonos ganharam a guerra de independência dos ingleses e se tornaram então Estados Unidos. Assim é que nasce os Estados Unidos, né, gente? Bom, dessa guerra de independência, algumas coisas a gente vai saber aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui no Maps o Porto de Boston, né? Onde a gente tem aqui a festa do chá em Boston. Não aconteceu exatamente aqui, mas aqui que é o museu, né? Hoje não existe exatamente o lugar onde aconteceu a festa do chá em Boston, mas aqui a gente tem o museu da festa do chá em Boston, que é aqui, eu acho. E tem alguns navios que dá para visitar também. Deixa eu ver se eu consigo chegar em algum navio. Representando a época, né, dos colonos. Não é muito fácil, não. Aqui, mas é que eu só estou dando a ideia para vocês passearem por aqui, né, para enxergarem Boston e o Porto de Boston e onde aconteceu. Esse aqui tem alguns navios representando, né, onde aconteceu, então, o primeiro movimento dos colonos ingleses pela independência dos Estados Unidos. Gente, uma das coisas mais importantes sobre a ocupação da Inglaterra no território da América do Norte foi o grande massacre das tribos indígenas, que isso é uma consequência, né? Os Estados Unidos se tornou um grande país, muito pelo norte, pelas ações do norte. Por quê? Porque cuidaram de si mesmos. O que os nortistas fizeram? Cuidaram do seu comércio interno, mantiveram a balança de comércio favorável. Eles vendiam muito mais do que eles compravam porque eles produziam para si mesmos. Então, desde sempre o norte dos Estados Unidos se industrializou, desde sempre. Mão de obra livre. Por que mão de obra livre é importante? Porque o cara que ganha salário tem salário para comprar coisas do seu país, né? O sul não tinha indústria, também a mão de obra era escrava. Então, mão de obra escravo não tem salário para usar no mercado interno, né? O sul sempre ficou mais atrás, porque manteve a mão de obra escrava, grandes plantações, pagava imposto para a Inglaterra. O norte não. O norte teve um índio furioso, pouco território, e mesmo assim ele fez força e conseguiu se reerguer. Os Estados Unidos se tornou independente muito pela ação do norte, dos colonos do norte. Porém, a história americana não para aí. Ela se estende por toda a costa oeste, que depois a gente vai estudar, né, a ocupação da costa oeste, mas desde o norte, o nativo americano, as grandes, imensas nações americanas de índios foram massacrados pela ocupação inglesa. Na época, doenças como a gripe normal, né, assim, que todo mundo tem, matava os índios, eles não tinham anticorpos. A varíola. Os ingleses, gente, eles tinham uma prática de testar as doenças em pessoas, mas neles mesmos, assim. A primeira vacina que se inventou no mundo foi inventada na Inglaterra, foi uma vacina contra a varíola. E testaram uma criança de 8 anos, então eles achavam muito normal, assim, né? Hoje tem uma discussão se vão testar a vacina em pessoas agora, né, na nossa pandemia. Estão falando, vão testar a vacina contra o coronavírus em pessoa. Os ingleses sempre testaram em pessoas. E muitos testes eles fizeram nos nativos americanos. Eles enrolavam as pessoas em cobertores, pessoas com varíola em cobertores, mandavam os cobertores para os nativos americanos dormirem e observavam. Então, o nativo americano ele foi muito dizimado pela presença inglesa. Mas talvez fizessem porque achavam que era o correto, que eles eram superiores, que eles tinham que levar a religião deles, a maneira deles viver, tudo para esse nativo, né? Era um tipo de universo. Pensava, eu vou salvar esse nativo se eu fizer isso. Na verdade, acabou massacrando. Os universos e as crenças diferentes. Foi um grande choque cultural entre nativos americanos e ingleses.
Mas o muito importante da gente saber, o nativo americano, ele tinha um alto nível de civilização muito diferente do nativo sul-americano, do nosso índio brasileiro, né? Um alto nível de civilização. E as cartas dos nativos americanos aos Estados Unidos, assim, aos governantes americanos, são muito interessantes, porque logo que eles aprenderam que eles poderiam negociar, então foram feitos muitos congressos, né, para tentar negociar a posse de terra. E eu trouxe aqui um videozinho do YouTube para vocês verem, em que no desenho da Pocahontas, de novo, né, existe esta crença, né, colocada aqui pelos Estados Unidos sobre por que existia essa diferença e como é que o nativo norte-americano pensava e como ele pensava tão diferente do inglês, né? Depois, então, eu vou deixar linkado no vídeo para vocês, na aula Meet a gente vê junto, então, e o clipezinho da Pocahontas, que fala sobre essa diferença de crença entre o nativo americano e o povo inglês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula sobre a independência dos Estados Unidos e pesquisem mais sobre o nativo norte-americano. Até a próxima aula!